Irmãos, vamos então já partirmos aí para a leitura do nosso texto. É um texto sequencial, embora a gente entre aí no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele continua na mesma temática. Para recordarmos, a gente lembra que Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, ele ainda não conhecia presencialmente, para usar o termo usual dos nossos dias, ele não conhecia presencialmente a igreja lá de Roma. No final da carta ele saúda a muitos irmãos que ele conhecera de outros lugares. A irmã que leva a carta, a portadora, ela fazia um trabalho missionário. Ela morava na periferia da cidade de Corinto, em Cencreia, e ela está de viagem para Roma, e ela é a portadora que leva essa epístola do apóstolo Paulo. O projeto do apóstolo Paulo era ganhar apoio da igreja de Roma, porque ele queria formar ali uma base missionária para ele poder alcançar a Espanha, né? Caminhar um pouco mais ali no mar Mediterrâneo, chegando até a Espanha, para que ali o evangelho fosse pregado a bárbaros, gentios e judeus. Vamos fazer então a leitura no capítulo 3 da epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos caminhar do verso 1 ao verso de número 8. A gente observa que Paulo ele está dentro de uma sequência. Ele já citou as classes de pecadores, pecadores moralistas, pecadores assim extremamente mundanizados, e ele coloca também os judeus nesse mesmo pacote de pecadores. Ele declara: olha, a circuncisão de vocês não tem valor, não adianta que vocês sejam conhecedores da lei, mas vocês não a praticam. E até aqueles que têm a norma da lei gravada no coração e na mente, esses também pecam contra Deus. Aos que pecaram conhecendo a lei, mediante esse conhecimento da lei serão julgados. Aos que pecaram sem nunca ter lido a palavra, sem ter tido acesso à lei, eles serão julgados também, mesmo não conhecendo a lei, porque o ser humano, ele conserva na sua memória, né, aquilo que é certo, que é errado, por ter sido criado à imagem e semelhança do Senhor. Então vamos ler Romanos 3, versículo 1 a 8, vamos proceder da mesma forma, aí nós leremos juntos o verso de número 8. Romanos 3, versos 1 a 8. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo o homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Mas se a nossa justiça traz a lume a justiça de Deus, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E, se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens?
a condenação destes é justa. Meus queridos, vamos já então ao nosso estudo, e lembrando que é sempre bem-vinda qualquer contribuição, né, dos irmãos, irmão Roberto, irmã Rose, Irene, nosso irmão diácono Neto, e também os queridos. Hoje aí não temos nenhum apoio, né? Nosso irmão Neto, não sei se ele conseguiria cuidar da mesa, nos ajudar na técnica e ainda assim estar atento a alguma pergunta que seja feita de casa. Manda no Face que o nosso irmão aqui, multifunção, né, nosso irmão diácono Neto, estará me passando então a pergunta de cada um dos queridos irmãos de casa. E nós que estamos aqui também não vamos levar nenhuma dúvida para casa. Então, irmão, só a título de introdução, a gente lembra que a última coisa que Paulo fala nesse assunto é tirando do judeu aquela falsa confiança que ele tinha na circuncisão. Ele diz, olha, o que adianta a sua circuncisão? Você é circuncidado, você conhece a lei, mas você não a cumpre. Então não adianta apenas fazer uma marca, uma incisão na carne, isso não resolve. Sempre quando a gente fala de aliança, a gente lembra das alianças que Deus fez com o seu povo. Os irmãos se lembram de uma aliança que Deus prometeu, que Ele não mais destruiria a terra com água, com dilúvio. E essa aliança é uma aliança que liga o céu e a terra, é uma aliança que está entre as nuvens e a terra, e é interessante que o homem não pode pegar essa aliança, é o arco-íris. Interessante que num dia chuvoso, onde tem o sol atravessando a chuva, forma-se o arco-íris. Você vê ele de longe, você pode até passar dentro do arco-íris, mas você só o vê depois que está do outro lado. É a aliança de Deus com os homens, conosco, e nessa aliança ele se compromete a não mais destruir a vida na terra com dilúvio. E outra aliança que nós temos é essa já citada aqui, que é a aliança no prepúcio, aliança na carne. Essa aliança, quem havia era só mesmo o circuncidado. Interessante que a palavra de Deus diz que foi dado ordem para que Moisés fizesse ali, a Josué, na verdade, facas de pederneiras. Pederneira é uma pedra que no Brasil nós a temos, e às vezes as pessoas usam como que um pedaço de lima, e ali a frição daquela lima naquela pedra produz faíscas. E aquilo ali cai numa estopa, num algodão, e já tem fogo. É interessante que a ordem era, faça faca de pederneiras. Era quebrar a pedra de tal maneira que ela era quebrada e na forma de uma faca. E tinha um corte ali bastante acentuado, e com aquele corte seria feita então aquilo que vulgarmente nós sabemos é a chamada operação de fimose. É a aliança na carne, a retirada da carne, para que ali pudesse ter a pureza exposta. E a terceira aliança que nós temos é aquela que, quando é dito a Nicodemos, né, necessário te é nascer de novo. Que nasce da carne é carne, né, nasceu da cadela é cadelo, nasceu da vaca é bezerro, nasceu do homem é filho de homem. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espiritual. Para que sejamos filhos de Deus, temos que nascer do Espírito. E aí somos selados pelo Espírito Santo de Deus. A ideia de selo é aquela ideia de carimbo, de pertencimento. Igual você carimba a sua mala, né? Sua bagagem quando você vai viajar. Ali, se você tem 4 bagagens, as 4 são seladas e você leva uma parte do selo para você comprovar que é sua e retirar no final da viagem ou no seu ponto de parada. A palavra de Deus nos fala, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, essa é a última aliança que temos com Deus, por meio do Senhor Jesus, e a aliança que nós temos, o selo é do Espírito Santo.
Por isso o apóstolo Paulo, um pouquinho à frente aqui, ele vai dizer, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito Santo morando nele, esse tal ainda não é do Senhor Jesus. Então, aqui nós observamos Paulo usando esse recurso chamado diatribe, é um recurso literário, onde ele imagina um opositor e uma pergunta que será feita, e ele já se adianta com essa possibilidade, onde há uma grande probabilidade que seja formulada a pergunta. Paulo já se adianta e ele mesmo formula a pergunta. Aqui a gente observa que ele já começa fazendo uma pergunta. Porque ele falou que não adianta apenas ser descendente de Abraão, não adianta ter sido circuncidado, não adianta ser judeu. Se é judeu e não se converteu, é condenado e morto, mesmo sendo da descendência de Abraão. Temos aqui cerca de 4 perguntas. A primeira delas, que Paulo imagina que será feita e ele faz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? A gente fica pensando e até ficamos surpresos quando Paulo diz, olha, se você me pergunta qual é a vantagem de você ter nascido judeu, qual é a vantagem de você ser de descendência hebraica, judaico, de você ter essa origem, qual a vantagem? Muitas. São muitas, sobre todos os aspectos. A gente diz, eu imaginava que Paulo fosse dizer, não há nenhuma vantagem. Você não tem vantagem nenhuma de ter nascido judeu. E nós somos surpreendidos, porque Paulo, ao contrário, ele diz, muita vantagem sobre todos os aspectos. E ele vai dizer, olha, porque você como descendente de judeu, Deus fez um pacto contigo, você é da descendência de Abraão, os profetas vieram para vocês, os oráculos de Deus foram entregues a vocês, e vocês é que foram marcados na carne para serem separados como povo de Deus. Vocês pertenceram ao povo de Deus. Por isso é que Paulo diz, são muitas as vantagens, muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Oráculo é qualquer ordenança, qualquer palavra. Facilmente poderíamos lembrar de um oráculo de Deus se a gente lembrar que o Senhor nos disse, honra a teu pai e a tua mãe, para que tenha longa vida sobre a terra, vida abençoada. É um oráculo. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Não plantarás 2 sementes misturadas na mesma terra. Não usarás uma roupa com 2 tipos de estofos. Né? Hoje em dia é muito comum a gente usar uma roupa que você vê a etiqueta, está lá escrito. 33 poliéster, 77% elastano. 30 e tanto por cento de viscose e tanto por cento de algodão. A palavra de Deus, ela proíbe esse tipo de situação. Proibia plantar lavouras mistas, tudo ali misturado. São ordenanças da palavra do nosso Deus. Então, aos judeus, nenhum povo na terra tinha um código de lei tão perfeito. A nenhum deles foi entregue, como diz a palavra de Deus, que Moisés falava com o enviado de Deus no Monte Sinai. Em Atos capítulo 7, lá por volta do verso 18, fala que Moisés falava com o anjo. O anjo, ângelos, é enviado de Deus. E ele fala com ele, recebe as tábuas da lei. Mas o Senhor Jesus nos diz, olha, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. De forma que Paulo está dizendo que os judeus, eles gozavam de um grande privilégio. Então, por isso alguns perguntam, então, por que existem os judeus? Precisa ter nação judaica na terra? Qual a utilidade? É para ele chegar e dizer assim, você fala hebraico, você diz não, aí ele já te despreza.
Ah, você obedece a kosher, você come frango ao molho pardo, você come costelinha de porco, você come pernil, então ele te despreza como o mais imundo dos homens. Qual a necessidade da existência dos judeus? Ora, se eles são tão pecaminosos quanto os demais mortais da terra, se são rebeldes, se pecam também como os demais povos, sim, eles pecam. Agora a palavra de Deus diz, era para que Deus pudesse confiar a eles os oráculos. Foi através deles que vieram os apóstolos, foram através deles que vieram Messias, foi através deles que nós recebemos o Antigo Testamento e temos acesso a toda a história até a vinda do Cordeiro. Então, devemos muito, sim, aos judeus. Deus usou, sim, o judeu para que o Filho de Deus viesse à terra, para que ele se encarnasse, para que a lei chegasse até nós. Deus se valeu dos judeus para que tudo isso chegasse até nós. Então, Deus usou os judeus para iniciar a igreja. É interessante que quando nós lemos a chamada dos apóstolos, e aí a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus chamou quantos Ele quis. Ele chamou quantos Ele quis. É interessante que daqueles 12, só um não era ali daquela região da Galileia. Era um chamado Judas Iscariotes. Os restantes ali eram todos conhecidos, vizinhos. Era gente de uma circunscrição territorial muito limitada. Pessoas vizinhos ali de um pedacinho de terra pequeno. O único que foi chamado um pouquinho mais longe era Judas Iscariotes. Aí a palavra de Deus diz que foi quem o traiu. E aí alguém diz, para que se cumprisse a Escritura. Nós vamos chegar num ponto que vale a pena pensarmos nisso. Então, Deus usou os judeus para começar a sua igreja. E ali, quando a gente lê a palavra de Deus dizendo, para que fosse revelado o grande mistério, outrora oculto. Irmãos, que grande mistério é esse? Hoje eu ouvi uma música linda, 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 só que ela fala uma heresia que não tem a menor fundamentação bíblica. Quando fala que Deus revela os seus mistérios. A palavra de Deus fala de um mistério. O que Deus quis nos revelar, e Ele nos revelou na sua palavra, uma vez revelado não é mistério, mas houve um mistério, mesmo o diabo e todos os demônios, sabendo que o Filho de Deus viria à terra, que ele se encarnaria, que os judeus o rejeitariam, sabendo que ele caminhava para a cruz, fizeram de tudo para desviar o Senhor Jesus na cruz. Foi proposto, olha, se tu prostrado me adorares, te darei todos os reinos e toda a glória do mundo, porque isso me foi entregue, o diabo diz, e eu passo tudo isso para você. Basta que você se prostre e me adore. A gente lembra quando o Senhor Jesus diz, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto, só a Ele darás culto. Então, irmãos, houve um mistério que só foi revelado através da cruz do Senhor Jesus. O mistério é que agora não é mais por circuncisão, agora não é mais por obedecer ao sábado, agora não é mais por obedecer a 613 mandamentos, agora o homem escapa do inferno caminhando para a cruz. Alguém diz, e os antigos? Foram salvos como? Foram salvos lavados no sangue de animais, tendo os pecados perdoados por sacrifícios feitos, vidas ceifadas, e eles olhavam para o Cordeiro de Deus prometido que viria. Foram salvos olhando para o futuro, para o Messias vindouro, o Cristo, ungido de Deus. Então, o grande mistério é esse. É que agora Deus vai fazer um povo para si, unificados na cruz,
Por isso é que Paulo, lá em Efésios, né, ele diz: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família da terra, a família do céu. Ele está se referindo exatamente a esse grande mistério. Um pouco abaixo ele diz: olha, ore, peça a Deus para que Deus te dê entendimento da largura, da profundidade, da imensidão do amor dele por você. Clame a Deus para que ele te abra o entendimento, para que você perceba, para que você, como diz, tome ciência desse grande amor de Deus. Então esse é o grande mistério que o diabo só veio tomar conhecimento quando começou a acontecer. Nem os judeus também não sabiam. Quando a palavra de Deus diz: veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. O Senhor Jesus conta a parábola. O rei preparou o banquete, o noivo, seu filho, está preparado. Na hora da festa, na hora da festança de casamento, aí os convidados dão as desculpas. Eu me casei, eu estou em lua de mel, não posso ir para a sua festa, as bodas do teu filho. Outro diz: olha, eu comprei uma junta de bois, eu vou experimentar para ver se eles são bons mesmo para rasgar a terra dura, se eles são bons no arado. Olha, eu comprei uma terra, estou indo lá ver se a terra que eu comprei ela é de fato boa. O pai do noivo fica furioso, ele diz: agora cerca a todos aí nas encruzilhadas, nas estradas. Então, ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o grande mistério. O judeu ainda hoje, ele se gaba de ser o povo de Deus, povo da promessa. É o povo superior. Ainda hoje, eles pensam assim. E a palavra de Deus, então, nos mostra que foi revelado esse grande mistério. Não é mais por circuncisão, não é mais por obedecer uma dieta alimentar, a kosher, não é mais por guardar o sábado, não é mais por querer obedecer à lei, mas é através do sacrifício do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Paulo está falando desse grande mistério. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma no nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Esse é o grande mistério que nem de fato o diabo sabia. Não há salvação fora da cruz. E aí a gente fica pensando: o que é a cruz para o judeu? A cruz para o judeu é escândalo. Jesus foi um fraco que veio na terra. O judeu diz: ele nem reinou lá em Jerusalém, ele nem assumiu o reinado, ele nem libertou Israel do jugo romano. Ele era um fracote que vivia rodeado de pecadores, de mulheres, fez lá alguns sinais, mas Moisés fez muito mais sinais do que ele. Ele morreu, foi humilhado, pendurado lá numa cruz desnudo. Então a cruz para o judeu, ela é escândalo. Então o Senhor Jesus, quando a palavra de Deus diz: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O judeu não entendia isso. E aqueles que estão esperando ainda até hoje o Messias, os judeus esperam que Jesus nasça lá em Belém ou lá em Jerusalém, que está praticamente emendado, que seja de família rica, influente na ONU, que mande na OEA, que determine para o presidente dos Estados Unidos o que ele tem que fazer, e que seja o homem mais influente da terra. É assim que eles esperavam um Messias poderoso politicamente, influente, rico. Por isso é que Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Quem creu? Porque como raiz de uma terra seca, olhamos-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Então, meus queridos, a cruz para o judeu é escândalo. Porém, Deus se valeu deste povo para se revelar por meio deles,
Jesus era de descendência hebraica, os apóstolos eram judeus. O apóstolo Paulo, que dita essa carta para que Terço escreva, também é judeu. E era interessante, seria difícil para o Paulo, sendo ele judeu, dizer, olha, não há nenhuma vantagem em termos nascido judeus. Lembrando que Paulo era judeu. O mundo se escandaliza hoje com a salvação do perverso, né? Eles não entendem. Eu não sei se os irmãos de casa, os que estão no templo, eu já ouvi, já fui interpelado. Às vezes a pessoa que chega e diz, ô pastor, o fulano eu conheço. Olha, aquilo ali é gente assim que se queimado é igual pau que nasceu torto. Até a cinza no chão vai ficar torta. Aquilo ali, e vai falando, era um mau filho, era agressivo. Aquilo ali é violento. E vai falando da lista de defeitos. Aquilo ali já matou uns 2. E vai falando, e vai falando. Aí acrescenta e diz, aí de repente a pessoa compra uma bíbliazinha, uma gravata, vai para a igreja de crente e está tudo certo. Não, isso aí eu não aceito, isso aí não existe. Porque o perverso, ele não entende isso. O perverso, ele não entende isso. Por isso é que o mundo se escandaliza com a salvação do perverso. Aprontou tanto, fez tantos males, era um sujeito tão nocivo. Agora, compra a Bíblia, vai para a igreja de crente e está tudo certo. Irmãos, eles não entendem que a nossa dívida foi cravada na cruz. Eles não entendem que nós somos salvos de graça, mas o Filho de Deus pagou um altíssimo preço. Normalmente quem acusa esse perverso convertido, ele não se enxerga perverso, pecador. Ele diz, eu não concordo com esse negócio de falar que pecou, depois comprou uma bíbliazinha, vai para a igreja de crente, já está no céu, já está salvo. É necessário que o Espírito de Deus abra o entendimento, o coração e a mente, para eles entenderem que a salvação de todo ímpio, iníquo e perverso, e todos os pecadores, é porque o Filho de Deus nos justifica e ele pagou o preço da nossa redenção na cruz. Então não há nenhuma injustiça nisso. Alguém fala, mas como é que pode um pecador perverso herdar a vida eterna? Como é que pode um pecador iníquo, ímpio, boêmio, pecador miserável entrar no céu? Isso não é justo. Bem, não é justo se a dívida dele não for paga. Só que o Senhor Jesus pagou completamente a minha conta e a sua conta. E aí alguém pergunta, então qual é a importância da lei, da circuncisão, ter nascido judeu? Irmãos, a lei, reprisando, a lei serve para mostrar que somos pecadores. A lei serve para mostrar a nosso estado febril. Ninguém jamais cumpriu a lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei, ela nos humilha. É isso que a lei faz. Então Deus é justo e ele não pode haver misericórdia separada da justiça. O pecado deve ser punido. Aí o próprio Deus tomou sobre si a punição do pecado do homem na pessoa do seu Filho, o seu Jesus. O pecador é salvo de graça exatamente, porque esse altíssimo preço da vida, do sangue do Filho, foi derramado. Ele pagou o preço. Por isso ele nos justifica, por isso ele nos abre as portas do céu, por isso é que temos acesso à herança na Nova Jerusalém, para aqueles que aceitam o sacrifício do Cordeiro. Então a justiça do Senhor Jesus, ela é imputada a nós. Então Paulo, usando desse recurso chamado diatribe, ele prossegue nessas perguntas, Então as vantagens de ter nascido judeu são muitas. Aí eles foram
entregues os profetas, os apóstolos, Moisés, todos os profetas. Eles criaram uma nação que preservou a palavra de Deus. Foi desse povo que nasceu o Messias, foi por meio desse povo que o Cristo de Deus se fez carne. Aí vem uma outra pergunta que é feita, possivelmente um dos judeus poderiam perguntar. E Paulo pergunta, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Então Paulo está dizendo, mas tanta promessa foi feita. As promessas a respeito da vinda do Cristo, do ungido, do Messias de Deus, nós temos cerca de 300 profecias. Todas elas se cumpriram há 2020 anos atrás. Aquele nascido ali em Belém da Judéia, filho de José e Maria, ele cumpriu tudo que fora dito a respeito do Messias. Não ficou absolutamente nada que não tenha se cumprido na vida do Senhor Jesus. Onde ele nasceu? O pão da vida nasceu na casa do pão, Beit-Lehem. Tudo que Jesus fez, a forma de vida dele, como ele viveu, a vida meiga, bondosa, ressuscitando mortos, dando vista a cegos, purificando leprosos, libertando os oprimidos do diabo. Então Jesus fez coisa que nenhum mortal nunca havia feito, ressuscitar um morto de 4 dias, só Deus. E Jesus fez coisa que o próprio povo diz, olha, perdoar pecado só Deus pode perdoar. Jesus perdoou. E nós observamos, na sequência do texto, mas então se alguns deles não creram, a incredulidade deles, ela vai desfazer a fidelidade de Deus? De forma alguma. O Messias veio, o Espírito Santo veio, ele já selou a igreja, ele dá poderes à igreja. O diabo, quando ele vê um crente, e ele vê que ele tem o selo do Espírito, o diabo sabe que se trata de um servo de Deus. Essa marca, qualquer demônio, qualquer ser decaído do reino das trevas, ele enxerga o verdadeiro crente, mas ele também sabe quem é joio no meio do trigo. Há algumas coisas que quando Jesus veio à terra, os discípulos não sabiam, e o diabo já sabia. A gente lembra quando, lá no Evangelho de Marcos, Jesus se aproxima um endemoniado, prostra e adora e diz, o que o Senhor veio fazer fora do tempo? O Senhor veio me destruir fora do tempo? Eu bem sei quem tu és. E ele faz uma revelação ali que nem os apóstolos ainda sabiam naqueles dias. Tu és o Filho de Deus encarnado. Tu és o Verbo de Deus, o Filho eterno de Deus. Então, irmãos, se alguns deles não creram, a incredulidade deles não desfaz a fidelidade de Deus. Deus é sempre fiel e ele cumpriu todas as suas promessas. Elas permanecem de pé. Todo aquele que nascer de novo, todo aquele que se arrepender, todo aquele que for lavado no sangue do Cordeiro, seja bárbaro, gentio ou judeu, será salvo. Ninguém que busque ao Senhor Jesus com lágrimas, com sinceridade, que bata a porta da graça, Jesus nunca deixou de atender a um pecador miserável sequer. Ele sempre atenderá a qualquer perdido na lama, na sarjeta, no pecado, destruído por drogas, boemia, bebedeira, sem nome na rua. Se ele clama com sinceridade a Deus, o Senhor Jesus nunca vai deixá-lo desamparado. Louvado seja Deus, porque Ele é fiel. E aí, seguindo nessas perguntas, Paulo já responde, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer
quando fores julgado. É interessante essa ideia, quando o profeta Natan confronta Davi, Davi fica tão furioso. Todos nós lembramos, né? Quando o velho, eu fico imaginando a figura do velho profeta, cabelos brancos, a barba longa, branca, e ele chega, o rei o recebe reverentemente, e ele conta para Davi aquela história que todos nós conhecemos. Um homem rico, tendo muito gado, muitas ovelhas, recebe na sua casa um ilustre visitante. Ele manda ir do outro lado do morro um homem único que tinha uma única ovelhinha criada na mamadeira, criada entre as crianças. Era o animal de estimação da casa. Aquele homem, tendo um gado farto no curral, ovelhas, cabritos e bois, novilhos, ele manda um serventuário ir lá pegar a única ovelha, e ela é morta, para que aquele homem rico se alegrasse com os seus hóspedes. A fúria toma conta de Davi. Davi fica tão furioso e ele já ele já profere a sentença condenatória. Tal homem será morto. E a gente lembra Natan apontando o dedo para ele e diz: você é o homem. Então Davi, ele diz: olha, os meus ossos se envelheceram dentro de mim, o meu pecado está sempre diante de mim. E eu nasci em pecado. Davi, ela adoece por causa do pecado. Ele diz: esse negócio de tomar a mulher dos outros, isso não é brincadeira. A criança que nasceu como fruto dessa desatino de Davi, chorou uma semana. A gente pensa, quando nasce um bebê, leva lá o tapinha do médico ou da enfermeira, chora, limpa os pulmões, daqui a pouco já está amamentando, e é a alegria da família. O filho de Batseba com Davi chorou uma semana, chorou, dia e noite até morrer. Chorou até morrer. Então, a palavra de Deus, ela prevalece, ela continua sendo verdadeira. E o pecador, quando a quebra, ele sofre as consequências. Portanto, não adianta querer afrontar a Deus na sua ordenança, nos seus oráculos. Para seres justificado nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Então Deus é verdadeiro, a sua palavra é sempre verdadeira para todas as culturas, para todos os homens, em todo tempo, em todo lugar. Alguns vêm com aquela bobagem, dizem: mas os tempos são outros, né? O homem hoje é outro. Não, o homem sempre foi o mesmo. Sempre o homem teve passatempos. O homem sempre foi boêmio. O homem sempre foi dado aos prazeres. Sempre foi o mesmo. O homem não muda. Então a palavra de Deus continua sendo verdadeira. Mas, outra pergunta. Paulo levanta essa pergunta muito interessante. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Uma figura que é muito usada, e nós citamos agora há pouco, né? Judas Iscariotes. Alguém fala assim: não, nós precisávamos de Judas. Foi Judas que encaminhou Jesus à cruz. Foi ele que indicou Jesus traindo com um beijo, para que Jesus pudesse ser preso, ser levado, crucificado, esbofeteado, zombado como rei, ser pendurado na cruz e ter sido crucificado. Nós precisávamos de Judas Iscariotes. Irmãos, Judas Iscariotes traiu o Senhor Jesus porque ele era ladrão. Judas Iscariotes traiu o Senhor Jesus porque o seu coração amava o dinheiro. Judas Iscariotes é 100% culpado pela traição. Ele saiu, diz o texto, Jesus lavou os pés a todos. Ele come do pão embebido no vinho. Jesus diz: o que tens de fazer,
faze-o depressa. A palavra de Deus diz, tendo o diabo entrado nele, naquela mesma hora da noite. Se nós pudéssemos ir entrevistar Judas Iscariotes no seu suicídio, ele se perdeu sim. É inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele por intermédio de quem venha o escândalo. Filho da perdição. Se pudéssemos ter uma licença de irmos entrevistar Judas Iscariotes lá, como diz, no inferno, só ele lá, porque o inferno ainda não foi inaugurado, e perguntássemos a Judas Iscariotes, olha, o que você veio fazer aqui? Que vacilada, Judas. Ô, Iscariotes, que bobeira tu deste, né? Diz, olha, rapaz, eu amava o dinheiro, viu? A prata, o ouro, aquilo ali, sempre foi minha sedução, mas agora estou aqui. Eu mereci, eu fiz por merecer, eu traí o meu mestre, não me arrependi, eu senti um grande remorso, mas não quis mudar de vida, porque ele amava acima de tudo o dinheiro. Então não tem como dizer, mas Judas traiu o Senhor, porque ele estava predestinado. Não existe nenhum pecado que possa ser posto na conta de Deus e dizer que Deus predestinou nenhum pecado sobre a terra. A criatura moral que escolhe, que decide, toma suas decisões e Deus julga cada um pela escolha que faz. Ninguém pode dizer, eu faço isso, aquilo, mas a culpa não é minha, é o destino. Foi o destino que marcou isso para mim. Eu já recebi o script e não mudo nada. Cada um faz a sua escolha, desde com quem vai se casar, onde vai, que profissão vai fazer. São escolhas que o ser humano vai fazendo na vida. As amizades que quer ter, né? Isso são as escolhas. E as escolhas que têm resultado eterno. E arcamos com as consequências das escolhas que nós fazemos. Então nós observamos isso diante dessas perguntas, né, que são feitas. Quando Paulo diz mais, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Ele diz, olha, me perdoe por usar esse argumento tão tosco, tão bestial, tão tolo. Falo como homem. Se a nossa injustiça, se a minha mentira, se o meu pecado dá oportunidade para Deus manifestar a sua santidade, a sua santa ira e a sua justiça, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Ele diz, eu falo como homem. Certo que não. Porque como vai restabelecer a ordem moral na terra? É interessante que sempre quando acontecem absurdos, né? Às vezes há uma bobagem que é dita, quase todo dia a gente escuta, né? Alguém dizendo assim, está aí, a voz do povo é a voz de Deus. Grande heresia, grande bobagem. Para citar mais uma vez, uma escola lá em São Paulo, crianças se acidentaram e talvez numa brincadeira, no horário da recreação, e ali levados na Kombi, levados para casa, os vizinhos viram e alardearam e a imprensa comprou aquela mentira, comprou aquela farsa. De repente a imprensa toda do Brasil, televisiva, impressa, já dizia, e aquela escola foi depredada, ela foi incendiada, tudo fruto de uma mentira. A voz do povo, a voz da mentira, a voz da injustiça, a voz do engano, todos foram de boiada a fazer a injustiça, apedrejaram, incendiaram e queimaram aquela escola um casal, pessoas tementes a Deus, pessoas de bem. Mas o que é que isso tem a ver com esse texto que nós estamos lendo?
Deus julga o homem pelo que ele faz. Quando acontece uma injustiça que todos constatam que é uma injustiça que gera revolta na população, alguns dizem, mas onde é que está Deus que permite acontecer um absurdo desses? Será que Deus não vê? Até mesmo para restabelecer a ordem moral, Deus vai agir. Deus usa, como diz, os diáconos da sociedade. Há países, há estados nos Estados Unidos que têm a pena de morte. E ali ninguém é condenado ao fuzilamento, à cadeira elétrica ou uma injeção letal por pouca coisa. Ali o júri, o tribunal condena a pena de morte a alguém que a sociedade concorda. E aí a maioria dizem, bem feito, mereceu. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, como é que Deus vai julgar o mundo se não for com base naquilo que o homem faz? Essa é a base do julgamento de Deus, o ser humano como criatura moral, que escolhe, que decide, fazendo escolhas erradas, ele arca com as suas consequências. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa, mais uma outra pergunta, e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? Então eu vou mentir muito. Eu vou mentir muito para que a verdade de Deus apareça sufocando a minha mentira. Eu vou trapacear muito, eu vou enganar a muitos para que a verdade de Deus brote e me sufoque. Mesmo depois que eu já tenha ficado rico, se eu já fiquei rico, não tem problema. A minha mentira cair por terra. Já estarei rico, milionário mesmo, já tomei o dinheiro de muita viúva, de muito órfão, de muito desamparado, já me enriqueci. Então não importa que a minha mentira caia por terra e seja sufocada pela verdade de Deus. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Então, irmãos, são ideias absurdas aqui. São ideias terríveis. É como se alguém dissesse, eu vou importunar a sua vida porque você é servo de Deus. E você sendo servo de Deus, você terá a oportunidade de exercitar a sua paciência comigo, o seu domínio próprio comigo. Eu vou infernizar a sua vida porque você é servo de Deus. E você vai poder exercitar seu domínio próprio. E você vai poder exercitar a sua bondade, o seu... Ora, é algo inadmissível pela palavra de Deus. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam? Paulo está dizendo, alguns estavam dizendo isso, e Paulo diz, olha, isso é calúnia, nunca ensinei isso em nenhuma igreja, em nenhuma das minhas 3 viagens missionárias, nunca ministrei tal ensinamento. Qual era o ensinamento, a heresia que eles estavam atribuindo a Paulo? Pratiquemos males para que venham bens. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se Deus exercitar a paciência dele comigo, quanto mais eu pecar, mais Deus é paciente, mais ele me perdoa, mais ele me ama. É igual um filho que é problemático e chama a atenção de toda a família, e é a quem mais se devota atenção, a quem mais se cuida e a quem mais se ama. O outro que é bonzinho fica esquecido lá no canto. Então, irmãos, esse grande absurdo, Paulo está dizendo, alguns caluniosamente afirmam que pratiquemos males para que venham bens. Paulo está dizendo, esses que dizem essa mentira, estes que adotam esse procedimento, vamos viver no pecado, Deus é bom. Vamos viver aí na boemia, Deus, no final, Deus ele salva todo mundo, Ele é Pai, Ele é amor, Ele não vai mandar ninguém para o inferno, vamos aproveitar o pecado.
pratiquemos males para que venham bens. Paulo está dizendo, a passagem deles para o inferno é merecida, a condenação destes é justa, porque eles vivem conscientemente no pecado e ainda assim querem cobrar a bondade, a misericórdia, o perdão e a salvação do Senhor. Então Deus é grande e temível, Ele não tolera o pecado. Ele sendo Ele justo, misericordioso, justo e bom, Ele tem que punir o pecado. E isso Ele já fez de forma completa no seu Jesus. Mas aqueles que perseveram no pecado, a gente volta um pouquinho aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que sufocam a verdade, que deixam a verdade de lado, eles detêm a verdade e eles se apegam ao pecado. A condenação destes é justa. Meus queridos, chegamos ao final do nosso texto proposto para hoje, até o versículo 8, capítulo 3 de Paulo escrevendo aos Romanos. Há alguma pergunta dos irmãos no templo? Há alguma pergunta dos queridos de casa? Não temos nenhuma pergunta. Aqui no templo, temos algum irmão? Irmão Roberto, Irene. Chegou alguém ali, a nossa irmã Rose teve que sair. Nosso irmão Neto. Irmãos, tem alguma pergunta? Não? Irmãos, vamos orar então, mais uma vez, falando da nossa alegria, né, da companhia dos de casa e da companhia dos presentes, os que estão regressando do final de semana prolongado. Espero na próxima terça estarmos todos juntos aqui. Vamos orar ao nosso Deus então, nesse momento, encerrando assim o nosso culto. Deus querido, Deus santo, 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 Deus de toda sabedoria, Deus que tudo vê, que tudo sabe, Deus eterno, Deus de bondade e de misericórdia, somos teus filhos, temos a marca do Senhor, pertencemos ao Senhor. Obrigado pela herança do reino do Senhor, da vida eterna, da Nova Jerusalém. Dá-nos vitória. Não permita, ó Deus, que o pecado tenha domínio sobre nós. Cremos na tua graça. Cremos no sacrifício de Jesus. Cremos na vida dele derramada em nosso lugar. Cremos que ele era justo, perfeito, e o Senhor descontou nele a ira que o Senhor sentia contra o nosso pecado. Nós te louvamos porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. Louvamos-te pelo dom da vida eterna. Louvamos-te porque Jesus venceu a morte por nós. Sustenta-nos com a tua graça. Dá-nos uma noite abençoada na tua presença. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Assim nós encerramos o nosso culto.